E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e hoje nós vamos continuar o nosso mini curso de gramática. Dessa vez vamos falar sobre os adjetivos. Nas últimas aulas falamos sobre os substantivos e agora nós vamos dar um outro passo e vamos passar para o estudo dos adjetivos. Acompanhe comigo, por favor. Relembrando que esse mini curso se presta essencialmente a ajudar você que está estudando para concurso, vestibular, enfim, está precisando estudar português para qualquer finalidade e quer ter um material para ajudar nos seus estudos, para fazer uma revisão ou um complemento no seu trabalho, então fique à vontade, aproveite que esse material é para você. Espero que goste. Iniciando o nosso estudo sobre o adjetivo, vamos falar sobre a definição geral. O adjetivo, tendo uma definição básica, é o termo que especifica os seres, atribuindo qualidades, noções de estado, aparência e modo. De forma parecida com os substantivos, ele pode ser classificado da seguinte forma: o simples, aquele que é formado por um único elemento, como por exemplo bonito, feio, grande, pequeno, ou pode ser composto, formado por dois ou mais elementos, como azul marinho, médico, hospitalar, socioeconômica, luso brasileiro. Pode ser primitivo, ou seja, ele não é originado de outra palavra, ao contrário, ele dá origem a outras, como é o caso de triste, furioso, feliz. O substantivo derivado é formado de outro substantivo, de um substantivo primitivo. E você faz essa formação com a ajuda dos afixos. São aquelas partículas que você coloca antes ou depois de um radical, que é o elemento base de uma palavra. Como no caso, nós temos o triste, que é o primitivo, e entristecido, que é o derivado. Então você pode perceber a inclusão de partículas que formam esse adjetivo entristecido. Prefixo, sufixo. Entendeu? Da mesma forma como enfurecido, infeliz, etc. E adjetivo pátrio, que remete a país, estado, cidade, povoado, ou seja, remete a origem, a locais de origem, como brasileiro, paulista, bauruense. Falando dessa classificação geral, agora nós vamos partir para a flexão. O adjetivo, tal como o substantivo, são termos variáveis, ou seja, eles sofrem flexão, ou por gênero, número e grau, só grau. No caso do adjetivo, a flexão é em gênero, número e grau, tal como o substantivo. No caso da flexão de gênero, você faz a alteração do adjetivo para o masculino ou para o feminino, usando a mesma regra do substantivo. Então volta para a aula anterior para você acompanhar essas regras, como que elas funcionam. É do mesmo jeito. Como aqui perverso, perversa, comilão, comilona. A flexão de número, por sua vez, também é singular para o plural. Você também usa as mesmas regras no caso do substantivo simples. E no caso dos adjetivos compostos, apenas o último elemento vai para o plural, como por exemplo luso-brasileiro, luso-brasileiros. Nós temos aqui algumas exceções, como no caso dos adjetivos que é referente à cor, que eles são invariáveis quando tem sentido de adjetivo. Tintas azul marinho, camisas azul celeste. A flexão de grau, ela é o grau comparativo, o grau superlativo. No grau comparativo nós fazemos a comparação de qualidades entre um ou mais seres. O comparativo de igualdade, por exemplo, a sua torta é tão gostosa quanto a da minha avó. Esse tão é que dá essa noção de igualdade. Você coloca elementos semelhantes que compartilham uma mesma qualidade e você coloca ambos esses elementos no status de igualdade por causa do tão, dessa palavra tão. Você nivela tanto a sua torta, no caso a torta que está designada aqui, quanto de torta da minha avó. Diferentemente do comparativo de inferioridade, em que um elemento está em desnível. Então a sua torta não é tão gostosa quanto a da minha avó. Então a sua torta não está num status inferior. A torta da minha avó é a mais gostosa. Ou a sua torta é a menos gostosa.
do que a da minha avó. O comparativo de superioridade também é um desnível. A sua torta é mais gostosa que a da minha avó. Então você vê, um é mais e o outro é menos. Inferioridade menos, superioridade mais. Os sintéticos, melhor, pior, maior, menor. O seu carro é maior que o meu. O seu carro é pior que o meu. Você usa uma palavra só para você designar essa relação de igualdade, inferioridade ou superioridade. Uma observação aqui, se você estiver comparando qualidades de um mesmo ser, duas qualidades diferentes, mas de um mesmo elemento, uma pessoa ou um objeto, você não usa o comparativo sintético, você usa o comparativo normal, o analítico. Como é o caso aqui, seu carro é mais grande do que bonito. A qualidade de grande se destaca mais do que a qualidade de bonito. Nesse caso, essa construção está adequada. Agora, se for uma mesma qualidade, se for tamanho ou beleza, aí é uma outra situação. Você está comparando características semelhantes de objetos diferentes. Aqui é o contrário, características diferentes de uma mesma coisa. E agora vamos para o grau superlativo, quando há a intensificação de uma qualidade atribuída a um substantivo. E esse superlativo pode ser relativo ou absoluto. No caso do relativo, ele exprime a qualidade de um ser, colocando em destaque em relação aos outros seres da mesma espécie. Como, por exemplo, Renata é a funcionária mais competente de toda a fábrica. Então, a relação de superioridade, ela é muito maior do que a nos outros casos, porque é mais em relação a todos, ou um grupo grande, diferente do outro caso que é em relação a um outro objeto. No caso do superlativo absoluto, você dá uma ideia de excesso, uma ênfase exagerada a essa superioridade ou inferioridade. Como, por exemplo, aqui no caso do superlativo absoluto analítico, você utiliza advérbios de modo, de intensidade para você exprimir esse exagero. Como, por exemplo, esse é um piloto muito veloz, a prova de hoje estava extraordinariamente difícil. Você já tem um adjetivo, mas recorre a um advérbio de modo, um advérbio de intensidade, para enfatizar que esse adjetivo expressa, assim, um tom de exagero, ou até um tom de ênfase, uma ênfase maior. O superlativo absoluto sintético, que você faz pelo uso de sufixos. Como no caso, esse é um piloto velocíssimo, ou a prova de hoje estava dificílima. Analítico e sintético, é que o sintético você usa termos mais econômicos. Então você, em vez de usar duas palavras, você usa uma só, com o acréscimo de um sufixo para dar a ideia, no caso a ideia de superlativo. Com isso nós terminamos essa aula, então nós já terminamos o estudo dos adjetivos e nas próximas aulas vamos continuar estudando as classes de palavras. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, que isso é muito importante para nós. Então fique conosco nos próximos vídeos, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.